A Hertz, a grande locadora de veículos nos Estados Unidos e no mundo, né? A Hertz Global, anunciou que vai se desfazer de um terço daqueles 100 mil veículos elétricos da Tesla que ela adquiriu em 2021. Então acompanhe esse vídeo até o final e você vai saber por que a Hertz está voltando para os veículos a combustão. A Hertz, em 2021, anunciou que compraria ali, de fato, o fez, 100 mil veículos elétricos da Tesla para mudar a sua matriz energética, né, dos carros, dado que ela é uma gigantesca locadora, né? Passados aí 3 anos, ela identificou o seguinte: esses veículos elétricos, eles primeiro não têm aquela adesão que eles imaginavam das pessoas que vão fazer a locação, então eles são preteridos, mas pior do que isso, a manutenção desses veículos, a manutenção corretiva é muito maior do que dos carros a combustão. É interessante porque em toda a lacração da venda de carros elétricos, um dos argumentos é o seguinte: olha, eles têm menos peças, são mais simples, então você vai gastar menos com manutenção. Imagina, você vai para a oficina para fazer aquela revisão básica, tem uma série de itens no seu carro a combustão que não existem nos carros elétricos. É muito mais simples. É verdade. Toda a sistemática propulsora de um carro elétrico é muito mais simples do que um carro a combustão. Só que a gente tem um parâmetro na engenharia que é a robustez. Vários projetos, por exemplo, fracassaram em todas as áreas da engenharia porque ele não é robusto o suficiente para ser utilizado por uma pessoa que não é um engenheiro projetista, que sabe exatamente ali como utilizar aquilo. Não, ele comete erros, né? ele acelera, ele usa de uma maneira muitas vezes equivocada, ele passa em locais que ele não percebe que pode danificar o carro. E o carro elétrico ele é mais frágil. Basta vocês verem, se vocês pesquisarem, inúmeros motoristas no Brasil, pelas condições péssimas das estradas, nas cidades, os danos nas baterias na parte inferior do carro. Esse é apenas um item do que eu estou falando, né? A Hertz, como ela tem que fazer a locação contínua de milhares de carros todos os dias, a frota de carros elétricos, a partir de 2021, atingiu 11%. E ela percebeu que esses carros, ao serem danificados, custavam para o reparo, para a empresa, muito mais do que para um carro a combustão, que é muito mais robusto. Para você conseguir danificar alguma coisa num carro a combustão, é muito mais difícil. Basta que você passe com o seu carro elétrico sobre uma lombada, numa velocidade inadequada, uma lombada que foi construída de uma maneira equivocada, ou que você não percebeu que havia uma lombada, você vai danificar a parte inferior da sua bateria e ela vai começar a perder carga, e a bateria custa ali em torno de um terço do valor do carro. Então a Hertz deve ter descoberto, a duras penas, que apesar da ideia do carro, de toda aquela proposta, que nossa, você vai ter um custo de manutenção muito menor, tal, isso não foi verdade. Tanto que ela está afirmando num documento oficial que ela tem que, né, justificar isso, né, uma vez que é empresa de capital aberto, porque ela está vendendo um terço dos carros. Ela já colocou inicialmente, a partir de dezembro de 2023, 20 mil veículos Tesla à venda. Um veículo Tesla que custa nos Estados Unidos em torno de 38 mil dólares, ela está vendendo por 17. Outro fator que prejudicou muito a Tesla é quando ela percebeu
que a depreciação dos carros usados elétricos é tão grande que ela tem que lançar isso no balanço, mostrando uma perda contábil em função da depreciação dos carros. E a Tesla, para piorar a situação, para competir com as empresas chinesas, ao longo de 2023, veio dando descontos sucessivos nos preços do carro, jogando os preços para baixo para conseguir competir com a BYD, por exemplo, né? Que a BYD, inclusive, superou a Tesla em número de carros negociados em 2023. Tudo isso, então, pressiona nos ativos da Hertz para baixo. E aí ela decidiu se desfazer desse problema. Agora, vocês imaginem no Brasil. O Brasil está todo contentinho, tá? As pessoas estão aí, né, muitos aí, né, falando, não, porque agora as fábricas chinesas virão para o Brasil, porque os carros elétricos e tal. Veja, se nos Estados Unidos, com toda a infraestrutura, com a capacidade de recarga, estradas, ruas muito melhor pavimentadas, a manutenção muito melhor, você imagina o mico que quando você tiver centenas de milhares, por exemplo, vamos dizer, de carros elétricos circulando, porque ainda é pífio que temos. E aquele cara que muitas vezes é o veículo dele só para demonstração social. Ah, eu paguei 400 mil reais num carro elétrico, mas é só para uma demonstração social. Então ele vai de casa ali para o escritório, do escritório volta para casa, né? Ou ele vai até o sítio dele, a chácara dele, o condomínio fora da cidade onde ele vive. Então, são viagens assim já muito programadas, com trajetos, que eu quero dizer, muito bem definidos, né? Um carro de locação, ele vai por todos os lugares, você tem que alugar, você não sabe aonde que ele vai, então eles não sabem aonde que ele vai realmente transitar, em que condições, né? E aonde que ele vai poder realmente ser recarregado. É isso que o cidadão americano está percebendo. Ele acabou adquirindo um grande mico, né, para aqueles que adquiriram. O tempo que ele fica ali aguardando o carro, porque não é necessariamente só à noite que ele consegue realmente fazer toda aquela recarga. Muitas vezes a residência, o local, não tem aquela capacidade de corrente para fazer uma carga que leve o carro, né, exatamente para 100%. E aí então ele sai ao longo do dia já com uma carga inferior. Em algum momento, dependendo da distância, imagina nos Estados Unidos as distâncias, assim como no Brasil, são muito maiores do que, por exemplo, na Europa. Você vejam cidades, por exemplo, você anda por locais, né, no condado, por exemplo, de Miami, são distâncias, assim, no mínimo ali de 50, 60, 70 quilômetros, só para você ir até um local onde você está querendo visitar e tal. Depois você vai para outro lugar, mais 40 quilômetros. As distâncias são muito grandes. No Brasil, você imagina um local como Goiás, Mato Grosso, né, Tocantins, a própria Bahia. Estou falando de estados assim, gigantescos. E aí você vai ficar dependente, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso recarregar isso em algum lugar. Então, eu diria que a Tesla teve agora um choque de realidade. Porque os usuários, à medida que eles estão tendo mais contato real com os carros elétricos, entre a narrativa fofa da mídia, dos fabricantes, de todos aqueles ambientalistas, olha que bacana esse carro elétrico, e a experiência, em todo lançamento de produtos tem muito disso, né? Qual é a experiência do produto? Né? Para ver se ele valida isso. A experiência não está sendo boa. Por isso que os americanos têm uma primeira experiência com o carro elétrico e vários, ao ter que trocar o carro, ele volta para o motor a combustão. Pela confiabilidade e agora que se sabe, pelo custo de manutenção. Qualquer dano que esse carro tiver, uma pequena colisão, né, algum problema de funcionamento, o custo de manutenção é muito maior do que num carro a combustão, né? Isso qualquer taxista no Brasil sabe. Tem carros maravilhosos que eles poderiam adquirir
um desconto como taxista, mas se você conversar com eles, vai dizer: olha, muito bonito, esse carro é muito bom, mas o motor dura só 150 mil quilômetros, o que para mim é nada. Esse é um ponto, a durabilidade do motor, né? E o custo de manutenção, reposição de peças. Por isso que os taxistas, conversando entre eles descobrem quais os modelos que têm a robustez e o custo de manutenção mais baratos, né? A robustez e o custo de manutenção mais em conta, sem falar no consumo. E a Tesla está perdendo margem bruta, todo aquele glamour no início e tal, margens que eram da faixa de 27% de margem bruta, já estão erodidas assim para metade. Então esse vai ser outro grande problema, que todo esse ganho inicial de quem conseguia puxar margens, e os chineses eles vão dinamitar a margem, por isso que de várias empresas automotivas, por isso que várias empresas, como a Ford, a Volkswagen, a Stellantis lá, Stellantis, né, estão reduzindo seus projetos, porque eles já perceberam que eles não vão entrar nessa guerra de preços com, com os chineses, e eles já perceberam que a população que usa realmente esses carros já começa a detectar que eles não são tão bons como aquilo que foi divulgado. Do ponto de vista da tecnologia, claro que eles são mais eficientes, tem um torque muito bom, tem um carro de... Não há dúvida disso. Mas a gente tem vários exemplos na engenharia de que tem aquele ditado, que é o bom inimigo do ótimo, né? Quando surgiu os primeiros projetos para ter dispositivos que substituiriam ali as antigas fitas de vídeo, transformando as fitas de vídeo uma coisa que pudesse ser domesticamente utilizada, já se utilizava aquelas fitas, né, nos estúdios, nas televisões, né, e era o videotape que se chamava. Puxa o videotape, daquele jogo de futebol, daquela coisa. E aí se começou a tentar miniaturizar tudo isso, né? Surgiram duas tecnologias que estavam competindo naquele momento, se vocês pesquisarem, né? O Betamax, né, que pela qualidade, densidade e tal, era uma tecnologia muito melhor e tal, né? Só que não foi a tecnologia que prosperou. Você tinha outras tecnologias no padrão VHS e tal, que eram inferiores à Betamax, mas em função do custo, da facilidade ou não da produção, o Betamax chegaram a criar videodiscos do tamanho de um LP, né? Máquinas foram produzidas, aparelhos foram produzidos, mas aquilo não pegou, né? O mesmo está caminhando com os veículos elétricos. São, fora algumas operações muito focadas, né, como o transporte coletivo, máquinas que podem utilizar o veículo elétrico melhor do que se fosse, por exemplo, a combustão, mas em larga escala. E, de novo, o usuário final faz muita diferença. E vejam, por exemplo, num avião. A tripulação para aquele novo modelo de avião, ele tem muitas vezes meses de treinamento exaustivo para ele operar uma nova aeronave. Então, é um corpo técnico que está operando aquela aeronave, dentro dos parâmetros que foram definidos. Automóveis não são assim. O fato das pessoas terem a sua carteira de habilitação não os transforma tecnicamente em usuários que sabem exatamente os limites. Então, em todo projeto automotivo, sempre se levou em consideração que o usuário final era um leigo.
na parte da mecânica, da combustão, do motor. Você ensina o básico para a pessoa. Fala assim, olha, nos carros que ainda tem câmbio manual, olha, veja o contagiro, você precisa trocar essa marcha. Olha, você está só sacrificando, olha, você está numa marcha inadequada. Mas isso em teoria. Você vê vários motoristas sacrificando, por exemplo, o motor, a embreagem, fica ali com o pé, por exemplo, na embreagem, os carros tem essa a parte manual, e mesmo nos carros a direção autônoma, os carros automáticos, o cara comete várias gafes, muitas vezes com o uso do câmbio automático para a posição em que ele deveria utilizar, por exemplo. Ele está numa serra, começou a ficar com a pista molhada e ele não sabe muitas vezes utilizar qual das posições que ele teria ali uma direção mais defensiva, né? Ele só sabe colocar na posição drive, é a única coisa que ele sabe, né? Ele nunca viu que tem a posição muitas vezes um, dois, então ele não sabe para que é aquilo. Então os automóveis sempre foram projetados para suportar a ignorância muitas vezes do condutor. O que no caso dos carros elétricos é uma coisa muito mais sofisticada, né? Uma coisa muito mais sensível. E a Hertz, de fato, descobriu isso. Que os carros, não é à toa que a manutenção acabou sendo mais cara para a Hertz. Ela está afirmando isso. É que, de fato, ela teve uma série de evidências que confirmam que esses carros têm uma fragilidade maior, pelo menos no momento, no atual estágio da tecnologia, do que os carros a combustão. Bom, se você gostou aqui do vídeo, já peço, se inscreva aqui no canal, acione aí o sininho para receber os próximos vídeos e apoie o canal, que isso é muito importante aqui no Modernidade e Ciência.